Sua Bíblia, então, em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler somente um verso. 1 Timóteo, capítulo 3, o verso de número 16. Antes de ler a palavra do Senhor, quero já de antemão agradecer também os irmãos que estão orando por nós, pelas eleições da Betel, e alguns irmãos mandaram mensagens de consolo, de conforto. Então, que Deus abençoe a vida dos irmãos também que têm orado por nós e pela nossa família neste momento. 1 Timóteo capítulo 3, verso de número 16, quero convidar você para lermos juntos, somente esse verso 16, para nós lermos juntos. Vamos lá? Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, Tua palavra é o que nos sustenta, Tua palavra, ó Deus, é a base da nossa fé. Tua palavra é que transforma as nossas vidas. E assim, ó Deus, nós cremos e nela confiamos. E é nela, ó Deus, que nós baseamos toda a nossa vida. E por isso, ó Deus, nós te pedimos nessa hora que, diante da Tua palavra, ao lermos, ó Deus, de uma maneira até paradoxal, ao lermos, possamos ouvir a voz do Senhor. E assim, ó Deus, as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz, te seguem. Então, Senhor, que a Tua palavra nos faça conhecer e entender mais desta preciosidade, deste mistério revelado a nós. E que Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, seja presente em nossas vidas e seja um modelo para a nossa vida. Em nome dele que nós pedimos e oramos. Amém, Senhor. Irmãos queridos, este texto nos traz aí algo que talvez no português nossa palavra piedade ficou um pouco perdida. Porque quando a gente fala de piedade no meio popular, no meio das pessoas, elas sempre vão lembrar para a ideia de ajuda, da ideia de misericórdia, da ideia de tem piedade de mim. Lembra lá do cego Bartimeu? Senhor, tem piedade de mim. Alguns pedindo ajuda vão usar isso como, Senhor, olha para mim com piedade e me ajuda. Mas agora nós vemos Paulo trazendo este grande mistério da piedade. Então, você já pode descobrir do que eu vou falar hoje, O título da mensagem é Mistério da Piedade. Que mistério da piedade é esse que nós precisamos entender e compreender? Ano passado, a Federação dos Jovens do nosso presbitério trabalhou essa questão da piedade no capítulo 4, no versículo de número 7, quando diz aí, exercita-te pessoalmente na piedade. Exercita-te pessoalmente na piedade. E é interessante que o livro de Timóteo vai falar muito sobre piedade. Mas Paulo está trazendo aqui agora este verso 16, depois que ele falou sobre as qualificações de presbíteros e diáconos. Então, ele começa o versículo 14 agora, dizendo, escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo,
coluna e baluarte da verdade. E aí ele entra com esse verso, e que para nós é um verso, né? Está na Bíblia, mas também é um cântico, também é uma expressão de cântico, né? Onde ele está usando aqui um resumo de nosso Senhor e Salvador para trazer para nós esta vida de piedade. E este mistério, que para nós não é mais mistério. Às vezes a gente vê, né, no meio evangélico se falar muito do mistério, né, de algo oculto, de algo que ainda não foi revelado. Mas para nós esse mistério já não existe mais. Para nós esse mistério foi esclarecido, foi revelado, foi mostrado. E nós hoje temos este mistério revelado. E Paulo está dizendo aqui exatamente sobre Cristo, porque quando ele começa a dizer aí, aquele que, ele está falando de Jesus Cristo. Nós vamos ver que todas as frases que ele vai usar neste cântico se refere a Jesus Cristo. Então, este mistério da piedade também está inserido no que ele já disse no versículo de número 9 do capítulo 3. Olha aí quando ele está falando a respeito dos diáconos, versículo, vamos ler o 8 e o 9 para compreender o 9, né? Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o quê? O mistério. Mas agora ele diz o mistério da fé. O mistério da fé com a consciência limpa. Então, este mistério que foi nos revelado e que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, né, nós precisamos entender e compreender nesses versos, nestas frases em que Paulo vai desenvolver este verso 16, para entendermos e discernirmos o caráter misterioso, insondável do seu amor, e com todos os seus atributos incluídos aqui. Então Paulo, nesse hino, nesse cântico que ele vai trazer aqui, cita 6 linhas somente, e que no passado, né, os vencedores por Cristo trabalharam e gravaram este cântico. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito. E assim ele vai desenvolvendo exatamente como está no versículo, né? É cantar a palavra de Deus, né? Cantar a palavra de Deus. E aqui então nós temos este cântico daquele que foi então manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Paulo está usando aqui algo interessante que é muito conhecido entre os judeus, que se chama aquilo que para nós é diferente no português, mas no contexto judaico, no Velho Testamento, era chamado de quiasmo, né? Ou uma construção quiasmática. Você vai compreender muito bem isso para quem já leu poesia. No português a gente tem poesia, que às vezes a primeira frase com a terceira, o final é igual, ou então a segunda frase com a quarta frase é igual. E aí a gente vê estas estruturas e a gente logo descobre, isso é uma poesia. Então a gente vê várias poesias de coisas curiosas, de coisas sobre a cultura, de coisas pessoais, de palavras românticas, e a gente vai vendo poesias, que as repetições no final de cada frase vão então trazendo essa estrutura em que quando a gente bate o olho e lê, isso aqui é uma poesia. A gente já descobre. E Paulo usou então essa estrutura quiasmática para trazer estas expressões. E aonde nós temos? Porque nada é igual ao português para nós, né? Todas as frases aqui estão de uma maneira diferente, que para nós não faz sentido nenhum, como uma poesia. Mas
no contexto do povo judaico, isso sim, faz todo sentido. E é isso que Paulo está usando, essa estrutura. E se você perceber, ele coloca aí sempre de duplas. Então nós temos duas frases e duas frases. Né? 2, 2, 2. E estas frases sempre estão falando sobre coisas do céu e coisas da terra. Vai guardando isso. Duas frases, sempre juntas, e questões que estão falando do céu e falando da terra. Só que no meio dela, isso se inverte. Então, olha só para você entender o que eu estou falando. Aquele que foi manifestado na carne. Paulo está falando aí da encarnação de Cristo. Só que a segunda frase ele diz, foi justificado no Espírito. Algo espiritual, que não é da terra. Aí, o segundo ponto, agora ele inverte. Ele diz, contemplado por anjos no céu. Anjos não são da terra, anjos são do céu. E a segunda frase ele vai dizer, pregado entre os gentios. Esse mesmo, aquele que foi contemplado por anjos, também é aquele que foi pregado entre os gentios. E aí depois ele volta como na primeira, nas primeiras duas frases. Ele começa falando da terra e termina falando do céu. Ele diz, crido no mundo, ou seja, entre nós, o mundo terreno, e depois ele diz, recebido na glória, ou seja, do céu. Falando a respeito do céu, como a gente vê em Atos capítulo 1, que Jesus então foi ascendido aos céus. Então nós temos aí essa estrutura quiasmática paralela, mas também sequencial. É interessante que Paulo está usando daqui dessa estrutura deste cântico para dizer, olha, aquele que veio entre nós, ele começa dizendo da sua encarnação, mas ele termina o cântico dizendo da glorificação de Cristo. Foi recebido na glória. E esta estrutura, este cântico, ele é lindo nesse sentido, de forma tão maravilhosa, sequencial e poderosa e bonita. Paulo então escreve este verso para nos falar do mistério deste homem, o mistério desse aquele que, como ele vai começar. Então, o grande mistério da piedade se resume em Cristo. E é nele que nós vamos compreendendo, então, de fato, o que é piedade na vida cristã. É através da vida de Cristo e através do que Ele mostrou para nós. E através desse mistério da piedade incluída nele, vivida e mostrada nele, é que nós também precisamos olhar para nós e observarmos algumas questões em nós sobre essa piedade que também Deus espera do seu povo, da sua igreja. Então, começando aí na primeira frase, aquele que foi manifestado na carne, encarnação. E quando nós pensamos em encarnação, nós lembramos lá de João 1,14, que ele veio até nós, e tabernaculou entre nós, se encarnou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, João vai dizer. 2 Coríntios 8 e 9, Paulo vai dizer, 2 Coríntios 8, 9, pois conheceis a graça que o nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Ele deixou a sua glória para ser igual a gente, para ser como um de nós, para ser como eu e você. Ele se encarnou e se fez como um de nós. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, ele vai dizer, tende o mesmo sentimento como houve em Cristo Jesus, que não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas como obediente, ele se tornou servo, se tornou homem como um de nós. Irmãos, quando nós olhamos para a encarnação de Cristo, nós vemos a sua humilhação. Deus se fazendo homem e assumindo a nossa forma para que a lei de Deus fosse então cumprida. E na carne ele revelou, manifestou Deus.
manifestou o Pai a nós. E Ele, como Hebreus capítulo 1 vai nos dizer, né, Deus falou pelos seus profetas, mas agora nos fala pelo seu Filho. E é nele que encontramos todas as coisas. Então, meus irmãos, nesse sentido, na encarnação de Cristo, nós vemos a nossa fragilidade, de que nós não podemos nos salvar, que era necessário Deus vir até nós em forma de homem para fazer isso por nós, porque nós não temos condições de nos salvar. Se não é a encarnação de Cristo em nosso meio, nós não teríamos salvação, ou talvez hoje, para conquistar a salvação, teríamos que ainda sacrificar, teríamos que ainda pagar pelos nossos pecados. E Deus não aceitaria o nosso sangue como aceitou de Cristo, porque o nosso sangue está manchado pelo pecado, de Cristo não. E assim como no Velho Testamento, o animal precisava ser puro para ser sacrificado, somente o sangue de Cristo poderia fazer isso, porque nós não teríamos como. Na encarnação de Cristo, nós vemos aqui a manifestação do Senhor trazendo salvação à nossa vida, coisa que nós não podemos fazer. Então, quando você pensar em encarnação, lembra, graças a Deus Ele fez isso por mim, porque eu não teria condição de fazer isso. A segunda frase, agora, ele vai dizer sobre as questões do céu, né? Foi justificado em espírito. Aqui nós vemos algo diferente. Quando a gente fala de justificação, a gente pensa, né, para os irmãos que estão vindo na escola dominical, pensa na doutrina da justificação. E aí assim, mas Jesus precisava ser justificado. E de fato, Jesus não tinha nenhum pecado para ser justificado, como nós fomos justificados. Então a palavra aqui que Paulo está usando é de uma vindicação, né? Como a gente usa na ideia de reivindicação, né? O Espírito, ele foi justificado em Espírito, ele foi vindicado pelo Espírito. E assim como nem todos viram a sua glória, mas ele foi desprezado e rejeitado entre os homens, como Isaías 53 diz, no versículo de número 3, então os seus inimigos negaram a sua reivindicação. E ele próprio foi lançado fora, como Hebreus 13, 12 diz. Mas ele foi vindicado pelo Espírito, quando lá no batismo, o que nós vemos lá acontecer? Que o Espírito Santo desceu sobre ele, naquele momento do batismo. E a voz do céu que todo mundo ouviu, que os evangelhos dizem, que diz, este é meu filho amado. O Espírito Santo em forma de pomba veio sobre ele, ali revelando e mostrando. Na última pregação lá na Betel eu falei sobre João capítulo 3, das últimas pregações, aonde no final do capítulo 3, João o apóstolo vai dizer que Jesus não recebeu o Espírito sob medida. Por quê? Por que ele não tem um Espírito sobre medida? Porque ele é pleno. Havia uma ideia no contexto judaico de que os profetas no Velho Testamento recebiam porções do Espírito Santo. Porções do Espírito. Por isso que a gente vê lá em Elias e Eliseu, né, Elias com os poderes que tinha e as coisas incríveis que ele fazia, aí Eliseu fala o quê? Me dá porção dobrada do teu Espírito. Eles tinham porções, mas aí João vai falar de Cristo, de que ele não recebeu o Espírito sob medida. Ele recebeu a plenitude, ele tem todo o Espírito, ele é completo. E não é à toa que depois, quando Paulo vai nos ensinar sobre o Espírito Santo em nós, ele vai usar a ideia do quê? De encher. Enchei-vos do Espírito Santo. Não sejam sóbrios, não sejam embriagados com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. E nós estamos passando por esse processo de santificação para sermos cheios do Espírito. Precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Jesus não precisava disso, porque o Espírito Santo o vindicou,
completamente. Sua justiça perfeita e validade das suas reivindicações foram plenamente estabelecidas. E assim, então, João testificou: vi o Espírito como uma pomba descendo do céu e repousando sobre ele. Ungido pelo Espírito, ele foi capacitado, enquanto na carne, para realizar milagres, ele expulsou também demônios e fez coisas incríveis. De certa forma, então, nesse sentido, é por isso que na nossa Bíblia não tem o Evangelho de Judas, que fala sobre a infância de Cristo e que fala de coisas estranhas que Cristo realizou. Uma das coisas estranhas e esquisitas que a nossa Bíblia não tem, o Evangelho de Judas, fala lá que a infância de Jesus foi algo extraordinário. Que num desses relatos ele cita que Jesus viu um passarinho morto, então pegou aquele passarinho e aquele passarinho saiu voando. Não que Jesus não tinha condições de fazê-lo, mas que não era o momento ainda de Jesus mostrar o seu poder. Não era ainda aquele momento. E é por isso que esses livros são considerados apócrifos e que eles não estão aqui no nosso livro. Outro relato esquisito, estranho, é que um menino brincando com Jesus na infância foi lá e numa discussão, numa briga, então Jesus ficou irado e aquele menino caiu morto no chão. Por causa de uma brincadeira de criança. E estas coisas todas não estão na nossa Bíblia. Por que não estão? Exatamente porque as pessoas ainda não compreenderam que no momento certo Jesus ia receber o poder para fazer milagres, expulsar demônios. E quando ele começou a fazer isso? Depois que ele foi batizado e começou o seu ministério. Há todo o sentido para nós aqui quando Paulo escreve: foi justificado em espírito. Porque naquele momento, agora era a hora de Jesus se manifestar ao mundo, através dos seus poderes e também a sua graça, trazendo fé ao coração de todo aquele que cria em Jesus naquele momento. Então, ali com o Espírito Santo, nós vemos então Jesus sendo vindicado. E foi na ressurreição dentre os mortos também que o Espírito vindicou plenamente a reivindicação de Jesus de que ele era o Filho de Deus. Romanos 1, capítulo 1, versículo 4. Romanos 1, verso 4. E foi designado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi designado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Então nós vemos que este momento, quando Paulo diz foi justificado em espírito, é que aquele momento em que Jesus, que não recebeu o Espírito por medida, mas a plenitude desse Espírito, e que agora trabalhando junto com o Pai, estão agora fazendo isto acontecer no meio de nós. Quando nós pensamos agora na questão da igreja, e nessa questão da piedade, isso é algo muito sério, irmãos, porque não há piedade sem verdadeira vindicação do Espírito Santo. E para nós a justificação, então, foi justificado o Espírito. Se não há justificação em nossas vidas, não há piedade que Deus aceite de nós. Uma vida piedosa sem o Espírito Santo não é uma vida piedosa, porque falta o ingrediente necessário. Porque você vai ver muita gente piedosa aí no mundo, mas sem Cristo. Gente com atitudes boas, atitudes até louváveis da nossa parte, mas não de Deus, porque falta neles o Espírito do Senhor. E uma vida que tenha atitudes piedosas, atitudes boas e louváveis aos nossos olhos, mas sem o Espírito Santo, não é segundo a vontade de Deus. Nós precisamos do Espírito. E como o próprio Jesus também disse em João 16, que era necessário ele ir para que o Espírito viesse e nos convenceria então do pecado, da justiça e do juízo.
E assim, então, nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos são, então, moldados segundo a palavra de Deus. Para assim, então, vivermos uma vida piedosa segundo o que Deus espera de cada um de nós. A igreja sem o Espírito não vive a piedade. Não há poder transformador na igreja sem a ação do Espírito Santo em nós. A igreja fará diferença na sociedade quando ela estiver cheia do Espírito de Deus, de quem vem todo o poder. Sem o Espírito Santo não há poder, não há piedade de fato. E nós precisamos buscar o Espírito Santo e nos encher desse Espírito para que a vida de piedade seja vista em nós, como Deus quer ver em nós. Agora, a segunda dupla de frases aí, contemplado por anjos e pregado nos gentios, nós vemos aqui que os anjos estiveram sempre presentes no ministério de Cristo. Desde o seu nascimento até a sua ascensão. Já perceberam isso? No seu nascimento, os anjos cantaram no céu, anunciando aos pastores que ele havia nascido. E durante a sua vida, nós vamos vendo, então, os anjos, e até antes do nascimento de Jesus, foi um anjo que disse para Maria que ela ficaria grávida. No deserto, quando Jesus, então, começa o seu ministério, lá em Mateus capítulo 4 e Lucas 4, Jesus teve fome, e depois da tentação, quem veio servir Jesus? Os anjos estão lá, servindo Jesus. Mateus 4, 11. Quando Jesus chega no Getsêmani, quem que está confortando Jesus? Os anjos estão lá, Lucas 22, 43. Quando Jesus está dentro da sepultura e naquele dia, naquele domingo pela manhã, ele vai ressuscitar. Quem que remove a pedra do sepulcro no dia da ressurreição e avisa todo mundo que ele ressuscitou? Mateus 28, 2 e os versículos 5 e 6. Os anjos estão lá. Quem que consolou os discípulos na ascensão? Em Atos 1:11, os anjos estão lá. E antes de Cristo, eles também estiveram intensamente interessados em todo o programa da ressurreição, da redenção, perdão. Os anjos sempre desejaram isso. Pedro nos ensina isso na primeira carta, no capítulo 1, versículo 12. Coisas que os anjos anelam para escutar, desejam conhecer. Eles não sabem como é que é, eles não têm onisciência, mas eles desejam conhecer esse plano da salvação que veio até nós. Até os anjos desejam isso. E apesar dessa contemplação, nunca desejaram ser contemplados pelos discípulos. Apesar de tudo isso, os anjos nunca desejaram que os discípulos honrassem ou adorassem eles. Apocalipse 19:10 e Apocalipse 22:9, João se prostra diante de um anjo e o anjo diz: não faça isso, sou conservo teu. Os anjos nunca pediram adoração. É as pessoas que têm costume de adorar anjos, né? E Paulo até fala sobre isso lá em Colossenses capítulo 2, versículo 18, né? Que Paulo adverte contra culto a anjos. Meus irmãos, anjos, eles estão a nosso favor e para nosso serviço, o serviço da igreja, não para ser adorado. Anjo é servo de Deus e servo da igreja, e não para ser adorado. E assim como eles estiveram sempre presentes no ministério de Jesus, ainda que nós não vejamos, eles estão atuando. Assim como em Daniel, capítulo 10, nós vemos os anjos ajudando Daniel, auxiliando Daniel nas interpretações e em coisas que deveriam acontecer, a escrever a Bíblia, trazendo a mensagem de Deus. Irmãos, os anjos contemplado por anjos. Jesus foi o tempo todo auxiliado por esses seres celestiais.
E na contemplação dos anjos, nós também somos exortados a fazer o mesmo, a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, Hebreus 12, 2, e percebê-lo como superior aos anjos, em Hebreus 1, 4. E tudo mais que Cristo se revela superior na carta aos Hebreus, a Moisés, a Arão, a antiga aliança. O sangue dele é superior ao sangue dos animais. Ele é superior a tudo. E assim como ele é superior também aos anjos, como capítulo 1 e 2 vai nos dizer, nós também precisamos, como os anjos, contemplá-lo. E não adorar os anjos, mas fazer como os anjos, contemplar a Cristo. Contemplar aquele que é mistério da piedade, Jesus Cristo. E aí agora, a segunda frase, pregado entre os gentios. Ele foi contemplado por anjos e pregado entre os gentios, o céu e a terra. Irmãos, agora, estes três últimas frases se referem muito especificamente ao serviço da igreja. Porque assim como Cristo foi pregado entre os gentios, e não somente os judeus ouviram as pregações, mas também os gentios, Cristo ordenou aos seus discípulos que fizessem outros discípulos de todas as nações, Mateus 28, 19. Paulo exorta Timóteo de que pregue a palavra, seja oportuna ou não, 2 Timóteo 4, 2. E apesar de sua manifestação na carne entre os judeus, e a sua mensagem, seu evangelho deveria ser pregado também entre os gentios. E algo que Israel deveria ter feito e não fez. Israel, o livro de Isaías vai dizer que Israel deveria ser luz para os gentios. E nós vemos lá Isaías 9:1, Isaías 42:1 e 6, Isaías 49:6. O povo de Israel deveria levar a mensagem de Deus às outras nações e não o fizeram. E ai de nós, como Paulo diz, né? Ai de nós se não pregar, ai de mim se não pregar o evangelho. Nós somos chamados para pregar do Senhor, falar do Senhor, pregar desse Cristo que é mistério da piedade. Nós precisamos mostrar a vida dele e falar dele a todas as pessoas. Pregado entre os gentios, e veja agora, ele volta agora à ideia da terra para terminar com o céu. Ele diz, crido no mundo. Não há fé, não há salvação, não há transformação sem pregação. Ou seja, Paulo é exato, ou Paulo é inteligente ao formular essas frases. Ele diz primeiro pregar, para depois crer. E é exatamente aquilo que nós vemos em Romanos capítulo 10, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Então, irmãos, para que o mundo creia, para que Cristo seja crido no mundo, eu preciso pregá-lo. Eu preciso falar dele. Como é que a fé vai chegar nos corações? Se a igreja continuar calada, se eu, que fui enviado como discípulo do Senhor, continuo a boca fechada. Agora Deus é tão generoso e tão incrível e tão maravilhoso com a sua igreja, é que Ele nos dá muito mais do que só a voz. Ele nos dá também o testemunho, aonde, quando nós vivemos o mistério da piedade, a piedade revelada, ou seja, Cristo Jesus agora, através de nossas vidas, o outro vai sentir curiosidade de querer conhecer. Por que você é assim? Por que você é assim? Eu quero entender e eu quero isso para a minha vida também. Me explica, por que você consegue ser feliz ou consegue ter um sorriso nos lábios, mesmo quando tudo vai mal? Essa semana, aconselhando uma jovem, um processo de aconselhamento já há um mês, e graças a Deus ela está vendo melhoras na sua vida, cheia de tribulações, de sofrimentos. Mas aí essa semana ela me chegou com essa questão lá do sul
do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, com essa enchente. E aí o questionamento dela é o questionamento que muita gente faz: por que Deus deixou isso acontecer? Mas aí eu coloquei a questão para ela de outra forma, para que ela pensasse: por que Deus fez isso lá e não fez isso aqui ainda? Por que Deus está realizando todas essas coisas? Nos cultos de quarta-feira nós estamos estudando lá na Betel o livro de Apocalipse, e Apocalipse fala das trombetas, as advertências de Deus, os alertas de Deus: eu estou chegando, se prepare, estou chegando. Para que o mundo creia, é necessário que se pregue, e nós somos chamados para isso. Crer no mundo, crido no mundo, significa que a confissão é então o resultado da pregação. E aí a fé vem. Gente de todas as nações creram, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ainda que alguns de linha arminiana pensem que essa frase se refira ao universalismo, que é a ideia da salvação de toda a humanidade, sabemos que nem todo mundo vai crer, não é? Nem todo mundo vai crer. E isso se revela ali em Atos 17, quando Paulo, pregando em Atenas, termina aquela pregação dizendo que alguns ficaram indiferentes e que falaram: outra hora a gente conversa sobre isso. Outros não deram atenção ao que Paulo pregou, mas outros creram na pregação de Paulo. Outros creram. E assim, o mundo vai crer. Mas que mundo que vai crer? O mundo dos eleitos, daqueles que Deus chama, daqueles que Deus já escolheu antes da fundação do mundo, como Efésios capítulo 1 nos ensina. Daqueles que Deus, o Pai, levou até Cristo, como João 6 nos ensina em vários versos. Estes são os que crerão. E estes são aqueles também que o Filho quis se revelar, como Mateus 11, 27 nos ensina. É aquele que o Pai traz, mas aqueles também que o Filho quis se revelar a eles. A fé virá a partir da pregação. E no último, ele diz: recebido na glória. Atos capítulo 1, como eu já disse, aqui nós vemos esta palavra de Paulo, recebido, esse verbo que ele coloca aqui, é o mesmo verbo que está lá em Marcos 16, 19, quando diz que ele foi recebido no céu. E Atos 1, 2, quando diz que ele foi elevado às alturas. É a mesma ideia, o mesmo verbo. E se na terra ele foi elevado numa cruz como malfeitor, no céu ele foi recebido na glória, como um rei vitorioso. Em sua glorificação, nós vemos também a glorificação da igreja. Se ele foi glorificado, e se ele é o cabeça da igreja, a igreja também será glorificada, porque ela é o corpo de Cristo. De forma que lá no céu não vai ficar só a cabeça, mas vai ficar o ser inteiro. Cristo como cabeça e o seu corpo, a igreja, unidos. E assim como Cristo foi glorificado, a igreja também será glorificada. Recebido na glória, Cristo já foi recebido na glória ali em Atos capítulo 1. Mas veja, irmãos, a igreja também será recebida na glória. Um dia vai ser a nossa vez. Um dia vai ser a vez da igreja, que estará então nas alturas e será recebida na glória junto com o seu noivo, Cristo Jesus, que virá para buscar o seu povo. A verdadeira igreja, então, busca trazer este mistério da piedade para a sua realidade cotidiana. Isso não é só questões doutrinárias que a gente aprende na igreja, que fica só no conhecimento, mas que agora nós vamos transformando essas doutrinas em encarnação, justificação, contemplação, pregação, confissão, glorificação.
Nós vamos trazendo tudo isso agora para uma realidade de uma vida piedosa, de alguém que entende que tem que viver agora como Deus, e como Paulo diz em Efésios capítulo 5, sede imitadores de Deus e andai como Cristo andou, em amor. Entendendo que nós somos fracos, e quando nós entendemos isso, nós nos compadecemos com a dor do outro. Isso é entender a encarnação. Isso é viver a encarnação. Ao pregar o Evangelho, não é fazer aquela condenação. Se você não aceitar Cristo, você vai para o inferno. Isso não é boa mensagem. Isso não é boas novas. É como muitos dizem, mas a boa nova é: Cristo veio até nós e morreu em nosso lugar para que você tivesse vida. Essa é a boa mensagem do Evangelho pregado para que a fé venha nos corações, para que todos creiam. E aquele que nele crê não será confundido, não será enganado, mas como João capítulo 5 diz, mas passou da morte para a vida e recebeu a vida eterna e pode ter a esperança da salvação, como Pedro diz. E a esperança da salvação é esta glorificação. A glorificação final do seu povo. Aonde nós aguardamos por esse grande dia. Mas enquanto esse dia não chega, nós não somos indestrutíveis. Enquanto a glorificação não vem, nós somos mortais. E a morte ainda impera, trazendo às vezes angústias. E que Hebreus capítulo 2 vai nos ensinar que diante do pavor da morte, possamos olhar para Ele, que nos ajuda e se compadece de nós. Ah, meus irmãos, transformar estas doutrinas preciosas em prática da vida, isso sim é a verdadeira piedade. Fazer com que isso seja algo vivido e algo praticado depois que a gente sai do culto, depois que a gente vai para casa, depois que a gente tem os momentos com a família, com o trabalho, com as relações, com os relacionamentos, com as questões do cotidiano, e nós vamos transformando estas doutrinas preciosas agora em algo vivo, que é uma vida de piedade. Que é uma vida em que esta piedade não é mais um mistério, mas agora ela é vivida. E ela foi revelada para nós em Cristo encarnado e o Cristo glorificado. Aquele que foi tudo isso é o Cristo que deve estar em nós. Cristo em vós, a esperança da glória, é como Paulo diz em Colossenses 1:27. E é esse Cristo, o mistério da piedade, que precisa ser formado dentro de nós. E que ainda estamos passando por esse processo. A santificação é esse processo, aonde Cristo está sendo moldado em nós. Como Paulo em Romanos 12 vai dizer, não se conformar com esse século, mas transformar pela renovação da vossa mente. E assim, então, você cada vez mais, de graça sobre graça, de glória em glória, de fé em fé, vai então sendo moldado à imagem e semelhança de Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão, para que assim este cântico seja vivido. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Cristo e a sua igreja estão juntos neste mistério da piedade, revelado somente à sua igreja, ao seu povo. Amém?